É. A gente falou agora do lado positivo, mas Uhum. ainda hoje tem partes de profissionais da saúde que trabalham nessa promessa, né, É. mais estética ou Uhum. mais de ir contra. E a gente tem inclusive muita polêmica, né, Ivete? Essas pessoas que fazem É. harmonizações faciais, É. fazem procedimentos que às vezes até vão para a mídia porque ficam até muito deformados, Pois é. enfim, e que isso tem É. a ver com uma dificuldade em aceitar o próprio Aceitar o próprio envelhecimento. envelhecimento. E como que É. você vê isso, assim? Isso chega na tua clínica? Como Sim. que é É. isso? Eu vejo com muita preocupação, né, e com Uhum, tristeza até. uhum, Porque, assim, a desculpa. Essa questão da estética, ela não é ninguém é contra, né. Que bom uhum. se a tua pele puder ficar melhor, se você quiser ter uma aparência mais rejuvenescida, Sim, menos claro. cansada, né, Uhum, porque às uhum. vezes é isso que acontece, né. Ou você teve um problema de saúde, ficou com uma pele ruim, enfim, mais flácida. Que bom que tem meios, né. Com certeza. Mas aonde que sai? Quando sai do equilíbrio. Uhum. Né, quando a imagem que você tem de você tem que ser a da jovem, a que você tinha quando tinha 18, 20 anos, Uhum. aí você sabe, né, aí é alteração de É, comportamento, comportamento. É, né. Então não é exatamente. mais assim. Uhum, E eu fico com muita pena, tanto dessas pessoas, pena não é uma palavra assim, né, para dizer, mas com preocupação mesmo, tanto uhum, das pessoas que buscam isso, quanto do profissional que não uhum. para conversar com essa pessoa de outra maneira, Até entender as né. Até entender motivações, a né? motivação, né. Uhum. Ou dizer: "Olha, eu vou até aqui, mas daqui para frente, não é mais você", Uhum. né. Então quando eu vejo essa questão da mídia, que as pessoas vão para a mídia porque não deu certo, eu falei: É, o que essa preocupante, pessoa né? esperava, né, É, entende? com Porque, certeza. assim, não é falta de informação, né, Priscila? Não, mas Tá tudo aí, eu acho que né. tem a ver um pouco com a gente precisar ainda educar as pessoas, a Sim, sim, população, a sim. respeito do próprio É, envelhecimento, né? é. As pessoas, muitas delas podem vir a ter distorções de imagem, né? Ou Que daí é insatisfações corporais muito muito graves. graves, né. Eu tive uma paciente que ela tinha 50 anos e ela falou assim: não, porque eu queria que o meu corpo ficasse diferente, diferente, diferente. Eu falei assim: mas você traz então uma referência do que é esse É, diferente? E ela trouxe uma foto dela com 16 anos. E eu pois falei é, assim: você teve 3 filhos, é, você tem 50 anos. Esse é, corpo aqui a gente tem que se despedir dele. Ele vai ficar aqui é, nessa foto para você guardar. é. Né? Eu tive que fazer com ela um trabalho até de um luto desse Uhum, corpo que não existia mais, né? Para exato. que ela pudesse aceitar aquele É, corpo da mulher madura, é, né? Que é um corpo da adulta é, que teve filhos e que é, passou 50 anos aí de é, vida e que claro é. que não vai ser o mesmo Não, corpo, né? é, Mas às vezes essas promessas também fazem com que as pessoas fiquem numa expectativa de ser possível, né? Então é exato, só eu no exato. cirurgião É, plástico, é, né? E isso acomete, claro, mais mulheres do que homens também, né? Envelhecer exato. acaba sendo É, diferente nas gerações, a sim, gente não falou disso, né? Mas é um é. pouco diferente sim, né, Ivete? Sim, sim, claro que é, né. Que a mulher acaba sendo mais cobrada também por ela É, mesma, isso que eu mas ia te dizer, né, muitas vezes por ela mesma, né, uhum, mas também eu acho que existe essa questão, né, sim. do o homem mais velho, ele tem mais charme, ele consegue, né, Uhum, um relacionamento, sempre ele consegue um relacionamento, a mulher mais velha já não consegue, uhum. né, e isso é um fato, isso é estatístico, não tem como negar. Então, às vezes, a mulher vai buscar através da aparência física, É, né, jeitos, né? é um jeito de conquistar, assim. Uhum, Agora, é muito preocupante isso, né, uhum, porque por mais que a gente fale, mas a gente vê que a coisa não para, né, não uhum, para. E é uma coisa que eu acho que a gente tem que falar mais, é a educação para o envelhecimento, uhum. porque aí entra o combate ao etarismo, que é o preconceito contra a idade. É importante E a gente falar disso, é muito inclusive. importante, porque a gente Uhum, tem que falar também do autoetarismo. Né? uhum, "Ah, eu não vou porque eu já sou velha, eu não vou usar tal cor porque eu já passei disso, eu não vou namorar porque não é mais para mim, né? uhum, Eu não vou, dirigir porque não é para mim", enfim, sabe? É muita uhum. coisa que não é mais para mim, né? Sim. Então esse é o autoetarismo. Então isso também é o lado oposto daquela, né, que quer Uhum. sempre tá mais jovem. Então, como é que a gente combate isso? Primeiro com a convivência entre as gerações. Sim. Então tem que Uhum. pôr avô com neto.
Essa tem conexão fazer essa intergeracional. Aham. conexão intergeracional, Sim. né? Seu avô tem limitações? Tem sim, mas ele é uma pessoa que é fantástica, Até a né? abertura para conhecer as histórias. Eu tenho Exatamente. paciente que eu pergunto, mas o seu avô é da. Não É. sabe a Não história do sabem a avô. história Eu do fico avô ou assim, da mas avó. como é que faz É. isso, né? Então, assim, essa conexão, né, tem Uhum, que voltar a ser, uhum. sabe? De uma maneira que educativa, mas também lúdica, Com né? certeza. Aquela coisa que o Pode ser avô e a avó gostoso. pode ser gostoso. E é, né? Uhum, Sempre, na grande maioria das vezes é. sim. Até porque nós estamos com algumas questões que são os avós que estão cuidando dos netos. Os avós estão cuidando dos netos, com Né? Porque os certeza. filhos estão trabalhando, porque estão, né, muitos filhos separados, então não Uhum, tem o pai, por exemplo, não tem condição de ficar com a criança fica com os pais dele ou com sim. a mulher. Uhum, Então, essas questões assim da obrigatoriedade, mas a gente quer que seja de qualquer maneira, que seja intergeracional e que seja uma conectividade mesmo, uhum. sabe? Porque aí você vai combater essa criança já vai entender, né, que o envelhecimento é assim. Falando nisso, eu tenho uma história muito engraçada de uma até parente minha, que o neto dela olhou assim do nada, né? E disse: vovó, você tá ficando velha, né? Daí ela, né, ó, tem 70 anos, né? Assim, daí ela disse: sim, eu estou envelhecendo, né? Mas por que você está me perguntando? Não, porque quando fica velho, fica cheio de risquinho aqui, né? Olha, então, como é que É, a a marca, criança né? Uhum. uma criança de 5 anos, 5 anos, né? né, Uhum. você veja que ela já tem uma percepção da estética Da do estética. envelhecimento, Uhum. né, Sim, que parece feio, que que parece parece errado, que é um né? sinal, É um é um sinal. sinal, né. Tem um estudo muito legal feito no Rio Grande do Sul, com as professoras que pediram para os alunos desenhar como eles viam os seus avós. Hã. Sabe? E assim, tudo de bengala, tudo curvado, tudo de Uhum. óculos, todo o cabelo branco. Isso é um estudo tem 20 antigo, tem 20 anos, Já tem né? tempo. Aham. Então, eu acredito que se fosse desenhar os avós hoje, eles desenhariam de outro jeito, Os avós entende? hoje estão mais Os avós hoje estão moderninhos. mais Aham. modernos, né? Uhum. Mas você veja como isso tem que ser trabalhado. Sim, E a gente acha que a gente está falando a mesma coisa, né, Priscila? não Mas estamos. sempre tem É, alguém para ouvir isso, sempre. né? E você Uhum. tem que realmente interiorizar isso nas pessoas. Envelhecer tem limitações? Tem. Tem tristeza? Tem. Tem perdas? Tem. Mas Uhum. é o processo. É a vida, na É a verdade, né? vida. Uhum. É uma fase da vida, Com né? certeza, É com a certeza. última, mas ela pode ser a mais longa de todas.